O filme do Superman saiu recentemente no cinema e já tá dando o que falar. Mas quais HQs devemos ler para conhecer melhor sobre o personagem? Eu sou o Henrique. E eu sou o Victor, e você está no seu Refúgio Nerd. O Superman, acima de tudo, é um ícone na cultura nerd e pop. Ele foi um dos primeiros super-heróis do mundo, publicado pela primeira vez em 1938 pela Action Comics número 1. Tivemos diversas adaptações do Homem de Aço no audiovisual, sendo a primeira obra uma série intitulada Super-Homem, lançada em 1948, apenas 10 anos após o lançamento dele. Por mais que outras adaptações do Superman tenham sido feitas, as que mais levaram destaque com certeza foi a trilogia interpretada pelo Christopher Reeve, que estreou em 1978, e o último Superman, interpretado pelo Henry Cavill na passagem do diretor Zack Snyder fazendo os filmes da DC. Entretanto, em 2022, a Warner anunciou que ia rebootar o universo cinematográfico da DC, criando a DC Studios e colocando como seu co-CEO o diretor James Gunn. Alguns meses depois, o James Gunn ele anunciou alguns filmes que ele estava produzindo, entre eles Superman Legacy, que posteriormente passou a se chamar apenas Superman. E nesses anúncios, o James Gunn deixou claro que o filme não abordará a origem do Clark Kent. Aquela origem que a gente conhece, que é ele vindo do planeta Krypton, caindo aqui na Terra, em Smallville. Ele contará a história do jovem Clark Kent, que já está morando em Metrópolis e já está trabalhando no Planeta Diário. Então, quais quadrinhos que a gente deve ler para conhecer mais esse herói? A primeira HQ que nós vamos recomendar é Superman, O Legado das Estrelas. Uma HQ escrita pelo Mark Waid e com arte do Lionel Francis Yu, publicada entre 2003 e 2004. Essa é uma HQ que revisita a origem do Superman, só que com um olhar mais moderno e emocional. Nessa história, o Clark Kent ele começa a entender um pouco mais sobre Krypton, conhecer mais sobre seu planeta de origem e entender sobre o S que ele carrega no peito. A HQ também mostra como foi difícil a transição de Clark Kent quando ele muda de Smallville para Metrópolis, e também a dificuldade na adaptação dele no Planeta Diário, porque os colegas de trabalho dele achavam ele muito esquisito, muito atrapalhado. E o mais interessante é como essa história reconstrói a relação do Lex Luthor com Clark Kent. Porque aqui, os dois se conhecem ainda adolescentes, porque o Lex Luthor foi morar por um tempo em Smallville. Só que, por causa de alguns acontecimentos trágicos que ocorreram, o Lex Luthor sai da cidade e meio que apaga essa fase da vida dele, o que torna essa rivalidade entre o Lex Luthor e o Clark Kent ainda mais interessante no futuro. Essa é uma história essencial para você que quer conhecer o coração do Superman, o que ele motiva, as coisas que são importantes para ele. Cara, tem uma cena nessa HQ que eu acho demais, que é uma hora que ele vai visitar um cara que tava vendendo armas ilegais para crianças, e ele pega uma arma que tava no monstruário, aponta pro cara, atira na cabeça dele, sai correndo e pega a bala antes dela atingir o cara. A próxima HQ que a gente recomenda aqui é Superman 4 Estações, lançada em 1998, escrita por Jeff Loeb e ilustrada pelo incrível Tim Sale. De todas as HQs que a gente vai recomendar aqui, essa é que possui a história mais curta, são apenas 4 edições, mas ela possui uma das narrativas mais sensíveis sobre o Superman. A arte de Tim Sale é um espetáculo à parte. Ele ganhou o prêmio Eisner, o Oscar das HQs, de melhor desenhista com essa edição. A história feita pelo Jeff Loeb também é maravilhosa. Aqui ele mostra a visão dele de como seria a mudança do Clark Kent de Smallville para Metrópolis, e também mostra como surgiram alguns dos poderes dele, como por exemplo a visão de raio-x e a resistência, que surgiram enquanto ele estava no barbeiro. Essa é uma história que retrata bastante como o Clark Kent lida com esses poderes. E o interessante também é que cada edição ela é narrada por uma pessoa importante para a vida do Clark. Então uma é narrada pelo Lex Luthor, outra pela Lois Lane, pelo Jonathan Kent, que é o pai dele. E isso dá uma visão bem humana de quem o Superman é para as pessoas ao redor dele. Essa HQ é aquele tipo de história que vai focar mais no desenvolvimento do personagem. É uma história sobre amadurecimento, identidade e sobre o peso de ter tanto poder nas mãos. E para fechar com chave de ouro, a nossa última indicação é Grandes Astros Superman. Lançada entre 2005 e 2008, escrita por Grant Morrison e com a arte do Frank Quitely, ganhou o prêmio Eisner de melhor série contínua dos anos 2006, 2007 e 2009. Essa é considerada por muitos a melhor história do Superman, e com razão.
Ela é extremamente melancólica, extremamente grandiosa. E aqui, o Superman, ele enfrenta um dos maiores desafios da vida dele. Porque ele está morrendo. Tudo começa num plano de Lex Luthor para querer foder o Superman. Numa situação de resgate ali provocada pelo Lex Luthor, o Superman precisou se aproximar demais do Sol. Ele acabou sofrendo uma espécie de overdose com a radiação solar. Ele ficou super poderoso, ainda mais poderoso, só que com os dias contados. Após esse acontecimento, o Superman encontra o Sansão, que é um viajante do tempo, que avisa ele que ele vai ter que cumprir 12 super desafios antes de morrer. E a HQ conta justamente isso, ele cumprindo esses desafios. E é interessante que cada um dos desafios mexe com algo mais profundo acerca do Superman. A narrativa de Grant Morrison é genial. Ele entende profundamente o que o Superman representa, não só como um super-herói, mas também como um símbolo de esperança. Um dos momentos mais brilhantes dessa HQ é justamente quando ela questiona o que faz o Superman o Superman. E é aí que entra uma das cenas mais incríveis dela. Nela, o Clark vai até a prisão para entrevistar o Lex Luthor. E mesmo estando ali junto, cara a cara, o Lex Luthor, como um cara super inteligente, ele não reconhece, ele não descobre que o Clark é o Superman. Em um momento, ele até fala que sabe que Clark sente uma paixão pela Lois Lane e diz que ela jamais ficaria com um caipira como ele. Isso acontece porque o Clark Kent não está apenas disfarçado visualmente, ele também se comporta de maneira diferente. Ele fica mais curvado, com uma outra postura, como se fosse uma pessoa totalmente deslocada. E é aí que entra o trabalho incrível do Frank Quitely. Ele desenha o Clark com os ombros caídos, postura encolhida, como se fosse grande demais para os lugares onde passa. Isso porque a ideia do Grant Morrison é mostrar que o Clark, que foi criado na fazenda, em um ambiente aberto, sempre se sente encolhido na cidade, em ambiente fechado, também devido ao seu tamanho. Esse é um detalhe que faz toda a diferença. Porque aqui a gente vê que para o Superman se transformar no Clark Kent, não basta apenas usar um óculos, ele precisa fazer uma performance. E uma performance tão bem feita que engana até o maior inimigo dele. E o mais legal aqui também é que sempre que o Clark Kent ele age de uma forma atrapalhada, na verdade ele tá salvando a vida de alguém. Tem uma cena em que eles barrem um cara na rua que cai no chão e só depois a gente vê que ele impediu um acidente com um trem flutuante. Porque o escapamento desse trem estava solto, caiu no chão e ia esmagar o cara se ele continuasse andando. Grandes Astros é o Superman em sua forma mais pura. Poderoso sim, mas também muito gentil, humano e cheio de compaixão. É uma verdadeira carta de amor ao personagem. Se você só tiver tempo para ler uma HQ antes de assistir o filme, a Grandes Astros Superman é a que eu mais recomendo. Na minha opinião, é a que mais vale a pena. A Grandes Astros também tem uma adaptação na HBO Max. Porém, infelizmente, tem algumas partes da HQ que não estão na animação. Mas ainda assim, é uma animação ainda que diverte. Essa história, Grandes Astros Superman, foi publicada pela Panini em edição absoluta aqui no Brasil. Na edição absoluta, ela acompanha um box e a edição em si, ela possui até ela é em capa dura e possui uma sobrecapa. Bem interessante. Caso algumas dessas HQs estiverem disponíveis no site da Panini no momento que estamos gravando esse vídeo, nós vamos colocar o link aqui na descrição para caso algum de vocês esteja interessado. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou desse conteúdo, deixa um like, se inscreve aí e comenta qual foi a HQ do Superman que mais te marcou. E comenta também qual HQ que você quer ver no cinema, adaptada. Vai que o James Gunn tá assistindo esse vídeo. Então é isso. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Já era ou não? Já era. Eu acho que já era, filho. Não, é isso. Piloto.